Os humanos têm uma sede inata pelo desconhecido, mas há coisas que é melhor não sabermos. Desde a verdadeira visão do universo até um saco com mãos decepadas. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 15 coisas que os humanos nunca foram feitos para ver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora, vamos começar. Número 15. Como é realmente o universo? O universo é lindo. A primeira foto que vimos capturada do espaço parece esta tirada em 1946 por câmeras montadas em foguetes, especificamente em um míssil V-2 lançado do White Sands Missile Range. Esta foto está longe do que vemos hoje de como é o universo. Na verdade, não se parece com as imagens coloridas que você vê. Não se parece com isto ou com aquilo, mas sim se parece um pouco com esta foto tirada em 1946. Quando vemos imagens impressionantes do espaço da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, como as do Hubble ou telescópios espaciais Webb, não é o mesmo que veríamos se olhássemos através de telescópios espaciais como Hubble e Webb, que não capturam imagens coloridas. Isto ocorre porque muitos dos comprimentos de onda que esses telescópios observam, como o infravermelho ou o ultravioleta, são invisíveis aos nossos olhos. É por isso que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço USA cores falsas para distinguir esses comprimentos de onda uns dos outros. O vermelho, o verde e o azul somam-se às cores fortes que criam essas fotografias impressionantes, revelando detalhes sobre o universo que não seriam visíveis para nós de outra forma. Por exemplo, em imagens científicas de nebulosas, os cientistas podem atribuir o vermelho às regiões onde existe hidrogênio, verde para oxigênio e azul para enxofre. Esses mapas coloridos permitem aos astrônomos estudar diferentes elementos em processos como a formação de estrelas ou remanescentes de supernovas, que simplesmente não conseguimos detectar a olho nu. Isto significa que, apesar do nosso progresso, o olho humano nunca será capaz de ver verdadeiramente o universo. É algo que os humanos nunca deveriam ver. Número 14. Levitação quântica. Sim, você viu corretamente. Esses discos estavam apenas flutuando nesta superfície plana. Isso é conhecido como levitação quântica. Basicamente, a levitação quântica é apenas levitação, exceto que é possível graças a um objeto que, quando resfriado a temperaturas extremamente baixas, torna-se supercondutor, o que significa que pode conduzir eletricidade sem resistência. Nesse estado, eles exibem uma propriedade fascinante conhecida como efeito Meissner, que repele campos magnéticos. Essa repulsão magnética é o que permite ao supercondutor travar no lugar dentro de um campo magnético, permitindo que ele flutue ou levite. O objeto não apenas flutua livremente, mas fica fixado no espaço como se estivesse preso em uma trilha invisível, capaz de se mover suavemente e permanecer suspenso enquanto os supercondutores forem mantidos. Embora a levitação quântica seja espetacular nas demonstrações, ainda não chegamos a um ponto em que ela possa ser aplicada na prática. Pelo menos não ainda. O maior desafio é que os supercondutores só apresentam essas propriedades a temperaturas próximas do zero absoluto, normalmente utilizando nitrogênio líquido ou até substâncias mais frias, e novamente, zero absoluto por enquanto. É impossível para a humanidade, tornando a levitação quântica nada mais do que um fenômeno impressionante. Número 13. O que está escondido sob a areia do espaço sideral? Vamos dar uma olhada nas coisas aqui na Terra que é melhor você não saber. Você já se perguntou o que há sob a areia? Você ficaria surpreso se este homem fizesse buracos na areia e espalhasse sal por toda parte. Mas por que essas criaturas rastejam para a superfície quando o sal é espalhado? Os lingueirões são muito sensíveis às alterações de sal quando ele é colocado em sua toca. Isso altera a concentração de sal ao seu redor, fazendo com que o molusco acredite que a maré mudou, levando-o a entrar em pânico e subir à superfície para evitar o sal. Infelizmente para essas criaturas, os humanos usam esse reflexo para capturá-los facilmente. Afinal, as amêijoas são uma iguaria popular de marisco, apreciada pela sua carne tenra e doce em muitas partes do mundo.
Número 12. O robô com células vivas da pele humana. Essa coisa que parece saída de um pesadelo é um robô feito de pele humana real. O futuro é agora, amigos. Este robô assustador faz parte de um projeto de pesquisa da Universidade de Tóquio, onde cientistas criaram um robô com pele humana autocurável cultivada em laboratório. Parece algo que um cientista maluco faria, mas este projeto, por mais estranho que pareça, pode realmente ajudar muita gente no futuro. O projeto se concentra em fornecer robôs semelhantes a OS humanos com capacidades de autocura que podem revolucionar várias indústrias, desde a médica até a de manufatura. Então, como isso funciona? A pele é feita de camadas de células humanas, incluindo fibroblastos e queratinócitos, que normalmente são encontrados em nossa pele. Essas células são cultivadas na superfície do robô. A pele é integrada diretamente no rosto do robô, formando uma cobertura flexível e sem costuras. Se a pele for cortada ou danificada, ela pode se curar de forma semelhante à pele humana após um ferimento. Os pesquisadores utilizam uma técnica especial para fazer a pele aderir ao rosto do robô. Eles criam pequenas perfurações em forma de V na pele para aplicar um gel de colágeno que fixa a pele à superfície do robô, semelhante ao ligamentos que prendem a pele aos músculos do corpo humano. Isso significa que, à medida que o rosto do robô se move, seja sorrindo, franzindo a testa ou fazendo expressões mais complexas, a pele pode se mover naturalmente sem rasgar. A tecnologia tem um potencial significativo na pesquisa médica, especialmente nas áreas de cirurgia plástica e tratamento de queimaduras. Ao testar como a pele cultivada em laboratório se comporta, os cientistas poderiam desenvolver melhores maneiras de curar a pele humana. Enquanto isso, emite um efeito de vale misterioso. Esse projeto, sem dúvida, revolucionaria a área médica no futuro. Número 11. Um longo verme escondido sob a areia de volta ao oceano. Se os lingueirões não o assustaram, talvez os vermes o façam. Da próxima vez que você caminhar na praia, lembre-se de que há uma chance de haver minhocas escondidas sob a areia. Especialmente em regiões costeiras como as da Austrália, as minhocas de praia são tão apavorantes quanto parecem. Muitas pessoas gostam de atraí-las, e para isso você vai precisar de alguma isca, como um peixe ou urina, que é sacudida perto da superfície. O cheiro da isca atrai as minhocas o suficiente para que você possa agarrá-las cuidadosamente com os dedos ou com uma ferramenta de isca. As minhocas da praia são iscas muito eficazes para a captura de várias espécies de peixes, como douradas e cabeça-chata. Da próxima vez que você for à praia, por que não tentar ver essas criaturas? Se você for corajoso o suficiente, número 10, o fundo do buraco de Mel's. Talvez você já tenha ouvido falar de Mel's Hole antes. Ele supostamente tem profundidade infinita. Escondido nos Estados Unidos, ele chamou a atenção do público pela primeira vez em 1997, no programa Coast to Coast, um programa de rádio dedicado a temas paranormais. Um cavalheiro chamado Mel Waters afirmou ter descoberto um buraco misterioso em sua propriedade perto de Ellensburg, Washington. Ele argumentou que o poço não tinha fundo. O buraco tinha pelo menos 80 mil pés de profundidade. Com base na quantidade de linha de pesca que ele havia enfiado nele sem tocar o fundo, os moradores locais, de acordo com Waters, usavam-no como lixeira para tudo, desde lixo até animais mortos. Mas não importa quanto fosse despejado, nunca ficava cheio. Mas parece que não é apenas um buraco comum. Waters afirmou que houve momentos em que animais sem vida jogados no buraco voltariam à vida. Dizia-se que o buraco emitia uma energia estranha, pois os rádios funcionavam mal e até afetavam o comportamento dos animais próximos. A história ficou ainda mais complicada quando Waters afirmou que o governo dos Estados Unidos interveio depois que ele começou a compartilhar sua história. Ele relatou ter sido visitado por funcionários do governo que lhe ofereceram grandes somas de dinheiro para arrendar suas terras. Pouco depois, Waters afirmou que foi totalmente banido da área. Embora isso tenha sido amplamente considerado uma farsa, muitas pessoas tentaram localizar o poço sem fundo, mas infelizmente ninguém conseguiu encontrá-lo até agora. Número 9.
Criaturas das profundezas. Nas profundezas mais escuras do oceano, espreitam criaturas muito além do alcance humano. Uma das criaturas mais esquivas e assustadoras já registradas é a lula magna pinna, também conhecida como a lula de Barbatana Grande. Com tentáculos que podem se estender por até 6 metros de comprimento, em curvas distintas em formato de cotovelo, esta criatura é diferente de tudo que você já viu. Foi vista nas profundezas do mar, avistada menos de 20 vezes, principalmente por veículos operados remotamente ou ROVs que exploram as profundezas escuras do oceano. Muitas vezes a mais de 15 mil pés abaixo da superfície. Esta criatura é realmente diferente de tudo que já vimos antes, com braços longos e finos que pendem como fios fantasmagóricos, de acordo com algumas estimativas, colocando seu comprimento total em 12 metros. Além de sua aparência monstruosa, os cientistas ainda sabem muito pouco sobre esta espécie. Especula-se que a lula use seus longos tentáculos para varrer o fundo do mar em busca de presas ou capturar passivamente pequenos organismos flutuando em seus apêndices. Essa lula nunca foi capturada viva, então muito do que sabemos vem de imagens granuladas. A lula bigfin é apenas um exemplo das criaturas monstruosas que habitam nas profundezas. Quem sabe? Talvez as criaturas que vivem no azul profundo sejam muito mais monstruosas do que pensamos. Número 8. Os anfípodes da Fossa das Marianas apresentam vestígios de plástico no estômago. Você sabia que cientistas descobriram vestígios de plástico em corpos humanos? Os crustáceos são encontrados no fundo da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. O problema é que os pesquisadores notam algo estranho nessas criaturas. Vestígios de partículas de plástico em seus estômagos. Os anfípodes, que vivem a quase 7 mil metros de profundidade abaixo da superfície do oceano, consomem resíduos orgânicos que flutuam para baixo. Infelizmente, nas águas superiores, juntamente com as partículas de alimentos, estas criaturas também parecem estar ingerindo microplásticos que, de alguma forma, chegaram ao oceano. Em um estudo, pesquisadores da Universidade de Newcastle descobriram que cada anfípode retirado da Fossa das Marianas continha fibras plásticas, como nylon e polietileno, comumente usadas em tudo, desde sacolas plásticas até roupas. Esses materiais sintéticos tornaram-se tão predominantes nos oceanos que mesmo as criaturas de um dos lugares mais remotos da Terra não conseguem escapar deles. O estudo sugere que os microplásticos estão provavelmente presentes em quase todos os ecossistemas marinhos, mesmo em locais tão isolados e extremos como o Challenger Deep. Bem, isso era algo que os cientistas esperavam nunca ver. Número 7. A ilha dominada por cobras. Ao largo da costa do Brasil, existe uma ilha que é tão perigosa que o governo proibiu visitá-la, o que significa que nenhum ser humano, exceto alguns selecionados, poderia pisar nesta ilha conhecida como Ilha da Cobra. Este lugar é o lar de milhares das cobras mais venenosas do mundo, as víboras douradas com cabeça de lança e seu veneno. A maioria das pessoas se recusaria a pisar neste lugar, mesmo que não fosse restrito. Essas cobras têm um veneno tão poderoso que pode matar uma pessoa em menos de 1 hora. Há milhares de anos, o aumento do nível da água prendeu essas cobras nesta ilha, e sem presas terrestres disponíveis, as espécies se adaptaram para caçar aves migratórias e para isso precisaram de um veneno mais poderoso, 5 vezes mais forte que o veneno da espécie no continente. Portanto, apenas pesquisadores selecionados e da Marinha do Brasil que visitam ocasionalmente para fazer a manutenção do farol podem entrar na ilha. Número 6. O Vale do Arco-Íris. Não se deixe enganar pelo nome, por mais animado que o nome pareça. O Vale do Arco-Íris é um lugar que você nunca gostaria de ver com seus próprios olhos. Localizado na Zona da Morte, na montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Este lugar recebeu esse nome
Devido à variedade colorida de jaquetas, equipamentos e tendas espalhadas pela neve deixadas pelos alpinistas caídos, esta seção do Everest está repleta de mais de 200 corpos congelados e preservados no frio intenso. Muitos alpinistas sucumbem tragicamente à exaustão devido ao mal da altitude ou caem na zona da morte, onde os níveis de oxigênio são 1/3 do que são ao nível do mar. As condições tornam quase impossível recuperar os corpos. É muito perigoso e caro tentar recuperá-los. Então, os restos mortais são deixados como marcadores sombrios. Bem, o Vale do Arco-Íris não parece tão sonhador quando você ouve a história de fundo. Número 5. Um dos maiores buracos do planeta. Esta foto também não foi editada digitalmente. Você está olhando para um dos poços mais enormes do planeta, a Mina M, na Sibéria. Esta enorme mina de diamantes a céu aberto, também conhecida como Oleoduto da Paz, atingiu uma profundidade incrível de 1.722 pés e se estende por mais de 800 metros de largura, tornando-a o segundo maior buraco feito pelo homem no mundo. A mina rapidamente se tornou o coração da produção de diamantes da União Soviética, fornecendo cerca de 10 milhões de quilates de diamantes por ano. No seu auge, cerca de 20% eram de qualidade de gemas, uma quantidade significativa que contribuiu para o mercado mundial de diamantes localizada no clima extremo da Sibéria. Os trabalhadores tiveram que lutar contra o permafrost usando tudo, desde motores a jato até dinamite, apenas para cavar o solo congelado. Durante sua operação, a Mina M produziu diamantes no valor estimado de 13 bilhões de dólares, solidificando o lugar da Rússia como um importante ator na indústria de diamantes. Em 2004, no entanto, esta mina acabou fechando quando a manutenção e as inundações se tornaram impossíveis. Você sabe o quão assustador esse poço é? No entanto, é o fato de que a Mina M pode criar um vórtice intenso que é forte o suficiente para sugar helicópteros para o poço. Por este motivo, não é permitido sobrevoar a Mina M número 4, uma partícula de poeira no universo. Você pode se perguntar o que está vendo. Esta foto pode não parecer nada, mas na verdade é uma foto do nosso planeta. Sim, você ouviu direito. Este é o ponto azul claro. Uma fotografia da Terra tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda espacial Voyager 1, quando ela estava a 3 bilhões e 700 milhões de milhas de nosso planeta. O ponto azul claro que você vê somos nós. O astrônomo Carl Sagan solicitou a imagem, cuja defesa comoveu a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, resultando na encomenda desta foto. Carl Sagan acreditava que o ponto azul claro representa a pequena humanidade em um lugar efêmero no meio do cosmos, a Terra, lar de todos os seres humanos que já viveram, todos os conflitos e conquistas de nossa história, aparecendo apenas como um leve pixel azul na imensidão do cosmos. Em seu livro de 1994, Pale Blue Dot, Sagan escreveu que esta imagem mostra a necessidade de humildade, mostra quão pequeno e vulnerável é o nosso mundo, uma partícula de vida no cosmos. Mas olhar para o nosso planeta desta perspectiva é realmente uma lição com modéstia. Número 3, os cosmonautas perdidos. Existem muitas conspirações terríveis na história, mas a teoria dos cosmonautas desaparecidos é uma das mais assustadoras, a tal ponto que, se for verdade, talvez seja melhor não sabermos que o voo de Yuri Gagarin em 1961 foi histórico, enquanto Neil Armstrong foi o primeiro homem a pousar na Lua. Yuri Gagarin foi o primeiro homem no espaço. Porém, houve conspirações de que não foi esse o caso. Segundo a teoria do cosmonauta perdido, a União Soviética pode ter enviado cosmonautas ao espaço antes de Yuri. Mas as missões foram desastrosas e os cosmonautas morreram no espaço ou na reentrada. A teoria veio de Robert Hyland, um escritor de ficção científica que afirmou que os cadetes soviéticos lhe contaram sobre o voo espacial de um homem em 1960, que terminou em fracasso. Esta afirmação foi reforçada pelos irmãos Cordelia, 2 radioamadores italianos que relataram ter interceptado sinais de socorro de cosmonautas soviéticos condenados.
Missões espaciais, incluindo uma que supostamente registrou os gritos desesperados de um cosmonauta quando sua espaçonave apresentou defeito e queimou na reentrada. Apesar dessas histórias, não houve nenhuma evidência verificável que apoiasse a existência dessas missões. O governo soviético manteve um controle rigoroso sobre as informações sobre seu programa espacial. Se há evidências para esta teoria, ela nunca foi vista por nenhum homem. Número 2. A chuva amarela. No final da década de 1970 e no início da década de 1980, refugiados no Sudeste Asiático começaram a relatar uma misteriosa substância amarela caindo do céu. Logo após plantas, gado e até mesmo pessoas apresentarem sintomas angustiantes que iam desde doenças até mortes, o que levou à teoria de que esta chuva amarela não era um simples fenômeno natural, mas sim um ataque químico planejado levado a cabo pela União Soviética. Inicialmente, as autoridades americanas acreditavam que a chuva amarela era uma arma biológica feita de toxinas, compostos produzidos por certos fungos. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, os cientistas, incluindo o biólogo de Harvard Matt Meselson, propuseram uma explicação diferente. A substância amarela não era uma arma química, mas, em vez disso, fezes de abelhas de enxames bastante grandes, especificamente abelhas asiáticas. No entanto, quando o número de pessoas que morreram ou adoeceram devido à chuva amarela aumentou, muitos começaram a acreditar que a chuva amarela não foi, na verdade, um fenômeno comum causado pela natureza. Número 1. A bolsa com as mãos decepadas encontrada na Rússia. Em março de 2018, um pescador perto da cidade de Kharkov, na Sibéria, fez uma descoberta perturbadora ao longo do rio Amur. Uma descoberta com a qual ninguém quer tropeçar, uma mão humana. Ele a encontrou deitada no chão congelado. Você só pode imaginar o terror dele quando descobriu mais mãos escondidas dentro de uma bolsa próxima. Ele provavelmente não conseguia acreditar no que via. As mãos decepadas foram organizadas em 27 pares, e os investigadores locais se esforçaram para tentar rastrear de onde vieram. Muitos imediatamente teorizaram que talvez as mãos fossem o resultado de um serial killer à solta, mas outros não estavam convencidos. E antes que mais teorias pudessem ser feitas, os investigadores determinaram que o culpado era um laboratório forense próximo. As autoridades russas alegaram que as mãos não estavam relacionadas a qualquer atividade criminosa, mas foram o resultado de uma eliminação inadequada pelo laboratório, onde provavelmente foram mantidas após exames forenses. Mas alguns acreditam que esta alegada verdade é simplesmente um encobrimento da verdade mais perturbadora por trás dessas mãos. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como este. Até a próxima!